O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne hoje em caráter de urgência para discutir a crise entre Israel e o Irã. A reunião acontece a pedido do Irã. O governo iraniano cobre uma resposta legal da ONU após os ataques que sofreu de Israel na madrugada de sábado. A ação israelense foi uma resposta a um ataque do Irã no começo do mês. Neste domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou a ação do exército e afirmou que todos os alvos planejados foram bombardeados com sucesso. E os ataques israelenses contra o Irã provocaram reações internacionais. O governo brasileiro condenou a escalada do conflito e pediu máxima contenção. Já os Estados Unidos foram avisados, mas não participaram das ações contra o Irã. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que os ataques são um exercício de autodefesa. O presidente americano Joe Biden disse que espera que esse tenha sido o último ataque no conflito entre Israel e Irã. E quem chega para fazer uma análise é o Vladimir Feijó, que é analista internacional e doutor em Direito Internacional e professor da Uni Arnaldo, em Belo Horizonte. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. Eu acho que é difícil, né, infelizmente, esse pedido do Joe Biden ser atendido, ou seja, esse ser o último conflito. A situação no Oriente Médio está bem complicada ainda, né, professor? Boa tarde mais uma vez. Ei, Kelly, é uma satisfação estar de volta. Pois é, do meu lado aqui, acadêmico, há uma clara divisão do que aconteceu de sexta para sábado entre Israel e o Irã. E as notas diplomáticas mostram essa divisão. A posição israelense dos Estados Unidos e do Reino Unido é que o que ocorreu foi o exercício do direito de legítima defesa. O principal argumento é uma legítima defesa preventiva, que Israel, diante um histórico de ataques que sofre contra o seu território, teria o direito de antecipadamente atacar alvos em outro país com capacidades militares de lançar ataques ao seu país. Já a esmagadora maioria dos demais países, pelo menos aqueles que emitiram notas diplomáticas, inclusive a brasileira, de sábado, 11h40 da manhã, assim como a posição do Irã, que pediu essa reunião do Conselho de Segurança, e o apoio dos membros do Conselho de Segurança, Rússia, China e Argélia, adota o posicionamento divergente, já tendo inclusive trocado farpas do representante dos Estados Unidos e desses três países ontem no Conselho de Segurança, exatamente sobre esse argumento de que o que Israel fez foi um ataque e que o Irã, ao pleitear essa reunião para defender a integridade territorial e impedir que Israel lance futuros ataques ao seu território ou violações do direito internacional, aconteça, porque o Conselho de Segurança tomaria uma posição. Mas está claro que não haverá consenso, ou pelo menos haverá chance de veto, ou de um lado dos Estados Unidos, ou de outro lado da Rússia e da China, a qualquer posição do Conselho de Segurança sobre o que aconteceu. Kelly, ainda há muita fumaça de guerra, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, ambos os lados cantam vitória, Israel que atingiu os alvos que desejava e o Irã dizendo que conseguiu repelir todos os ataques lançados por Israel. Mas há indícios de que ambas as partes podem estar escondendo boa parte da verdade. Professor, logo na sexta-feira à noite, o Pentágono divulgou uma nota já informando que os Estados Unidos não tinham participação direta nessa resposta de Israel ao Irã. De qualquer forma, o senhor acredita que as eleições americanas influenciaram para essa resposta ter sido exatamente em alvos militares, por exemplo? Sim, na sexta-noite, uma das primeiras análises foram que Estados Unidos e Rússia fizeram intervenção e, através dos canais diplomáticos diretos e indiretos, avisaram o Irã do ataque para evitar que houvessem perdas humanas muito grandes, reduzindo assim uma chance de retaliação. Do lado dos Estados Unidos, há um claro interesse de não ver esse conflito escalonar, pelo menos da posição do governo Biden, que tem uma candidatura que é
a sequência dele, né, da Kamala Harris, bem nesse momento de instabilidade dos dias finais do conflito. Acontece, Kelly, que também há uma tentativa dos Estados Unidos de esconder um pouco da verdade, já que ele não quer ser visto como parte desse conflito, ou quando muito, alguém que apoia Israel no seu direito de defesa. Porém, os Estados Unidos, ao ocupar ilegalmente parte do território da Síria e do Iraque, que já demandaram através dos seus parlamentos há mais de 2 anos a retirada dessas bases militares ali, os Estados Unidos criou um corredor aéreo informal, permitindo que os mais de 100 aviões de Israel saíssem do seu território e alcançassem, no mínimo, próximo à fronteira do Irã. Então, algum envolvimento existe e os Estados Unidos esconde um pouco disso, ou tenta reduzir um pouco essa imagem, porque a sua eleição realmente é o que eles querem ter atenção para os assuntos internos e não os assuntos da geopolítica. A gente vai seguir acompanhando com certeza, né, professor? Mas é o seguinte, enquanto isso, no Catar, continuam as negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. O presidente do Egito sugeriu uma trégua de 2 dias no território palestino em troca de 4 reféns. A proposta foi feita 10 dias antes do início das negociações que acontecem para garantir um cessar-fogo completo e a entrada de ajuda humanitária também na faixa de Gaza. Ou seja, é uma situação complexa. A gente lembra que o Irã é quem financia vários grupos terroristas, entre eles o Hamas. Kelly, a gente teve também o ministro de Defesa de Israel ontem sendo pressionado pela população num evento em praça pública sobre um plano de libertação dos reféns, e ele usou uma expressão que do lado israelense é um pouco preocupante. Ele falou que serão necessárias fazer concessões dolorosas, minimamente indicando que aquilo que a população israelense deseja não vai ser alcançada. Talvez nesse sentido, a proposta do Egito é trocar alguns reféns por milhares de prisioneiros palestinos que estão sob o controle israelense. Parte deles, inclusive, membros do Hamas, parte deles, inclusive, acusados de assassinato de israelenses. Então, talvez ele está chamando a atenção isso. A pressão internacional é muito grande, junto à pressão interna, e algum cessar-fogo talvez tenha que acontecer para pelo menos alguns israelenses serem libertos pelo Hamas, mas em troca disso, a concessão terá que vir. Não sei se o cessar-fogo geral ou minimamente para a libertação de palestinos que estejam em prisões israelenses. Pois é, veja como realmente a escalada aconteceu, né, de tensão, de guerra, depois de 7 de outubro do ano passado, né? Depois que o Hamas realmente fez aquele ataque em território israelense, depois disso vários grupos terroristas vieram fazendo outros ataques também, e por enquanto a gente ainda não tem uma solução para nenhum dos conflitos, nem em relação ao Irã, ou seja, porque a situação se complicou ainda mais, nem em relação ao Hezbollah, lá no sul do Líbano, e também ainda em relação ao Hamas e os reféns israelenses que estão na faixa de Gaza, né, professor? É isso mesmo, são múltiplas frentes que Israel luta, todas elas o governo insiste em fazer uma mensagem de país forte, capaz de combater todos os seus inimigos, mas sem dar sinais claros de vitória. No caso de Gaza, vira e mexe tem que voltar em áreas que antes já tinha anunciado que não tinham combatentes do Hamas mais. Agora há acusações pesadíssimas no que acontece no norte de Gaza, inclusive perigo de toda a população morrer de fome, por isso essa pressão forte do Egito. Do outro lado, a frente contra o Hezbollah seria para retomar a população israelense, a chance de voltar para suas cidades no norte, mas ontem mesmo o Hezbollah lançou uma barragem de mísseis em 1 hora, conseguiu lançar mais de 50 mísseis e ao todo ontem 100 mísseis a 2 cidades israelenses no norte do país, a cidade de Acre e a cidade de Tamra. Essas imagens, né, de população civil israelense tendo que abandonar outras cidades é muito ruim para o governo, né, que anunciou que o objetivo todo era rapidamente derrotar o Hezbollah no sul do Líbano e, com isso, evitar futuros ataques. Então, há realmente uma dificuldade muito grande de ver fim, né, uma luz no final do túnel para que os conflitos, ou todas essas frentes de conflito, acabem, a não ser que um lado saia derrotado. E ao que parece, infelizmente, isso é
mais provável do lado israelense, porque traçou metas muito grandes e a sua população talvez tenha que lidar com uma disputa interna, né, de ter que reinventar o seu posicionamento com os vizinhos, enquanto os demais traçaram como meta simplesmente sobreviver, mesmo que para isso tivessem que absorver milhares de mortes, destruição de cidades e toda uma insegurança da sua população. Qualquer coisa é muito triste, mas a posição que você disse é essa mesma, Kelly, incerteza de luz no fim do túnel. Até porque os terroristas usam civis, né, como escudos, enfim, se escondem entre os moradores, uma situação caótica demais. Agora, do Oriente Médio, a gente vai lá para o leste europeu. O secretário-geral da OTAN confirmou que soldados da Coreia do Norte foram enviados à Rússia para lutar na guerra contra a Ucrânia. Segundo Mark Rutte, as tropas norte-coreanas já estão na região de Kursk. O chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte disse que a presença de soldados norte-coreanos no território russo é um testemunho do desespero do presidente russo. Ele também afirmou que o fortalecimento da cooperação militar entre os países representa uma ameaça para a segurança da região e uma escalada grande da guerra. Na semana passada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as tropas norte-coreanas seriam posicionadas nas linhas de combate na guerra até hoje. Olha só, a gente vê então a Rússia buscando novas parcerias, né? E a China também ali em alguns momentos de parceira, seja comercial, enfim, que é um momento de transição de alianças, né? Seja do lado econômico ou com o apoio militar e bélico, né? Isso é certíssimo, Kelly. Antes de eu dar sequência, só um pequeno comentário que a gente deve ser crítico à posição da OTAN, que é um tanto quanto dúbia. Ora diz que a Rússia é super forte e intimida de invadir todo o território europeu e ora agora diz que ela é extremamente fraca e está precisando de tropas de outros países. A verdade provavelmente está no meio desse caminho. O que a gente teve desde quinta passada até domingo foram 2 notas oficiais do presidente Vladimir Putin sobre essa circunstância da Coreia do Norte. E diz respeito a isso que você disse, Kelly, de terem alianças. Esse ano, a Rússia e a Coreia do Norte assinaram e os seus parlamentos confirmaram um tratado de defesa recíproca. E é isso que o Vladimir Putin disse. Se tem imagens de coreanos na Rússia, isso deve ser verdade. E a gente tem um tratado de defesa recíproca. A Rússia foi invadida na região de Kursk e se por acaso os norte-coreanos estão junto dos russos para defender, é porque estão cumprindo o que o artigo 4º dessa cláusula, ou a cláusula 4 desse tratado estabelece. Uma outra hipótese, Kelly, em paralelo, é que pode ser uma tentativa de argumentação ucraniana para justificar a utilização de caças F-16, já que os seus pilotos não são capazes de pilotar essas aeronaves, o treinamento foi insuficiente, os sul-coreanos teriam já colocado à disposição 100 aeronaves e também os seus pilotos, já inclusive alguns deles estacionados na Polônia, para entrar no conflito. Então, essa justificativa de que tem norte-coreanos lutando na Ucrânia seria um caminho argumentativo para 1 ou 2 semanas daqui adiante, depois da eleição americana, a gente vê a Coreia do Sul declarando apoio e lutando junto da Ucrânia. Por enquanto, é só hipóteses, provas maiores dessa presença não existe. O que a gente tem são os discursos, né? A Rússia dizendo que seria legítimo porque tem um tratado e, do outro lado, a OTAN dizendo que seria necessário ampliar a defesa da OTAN, com inclusive os países do leste da Ásia, porque, como você chamou a atenção, a Rússia está em uma aliança interminável com a China, declarada em 2022, tem um tratado já em vigor com a Coreia do Norte e possivelmente deve assinar com o Irã um tratado militar também. Então, realmente é uma situação de crescente atrito entre blocos. Pois é, a gente citou... Blocos militares. Exato. Professor, a gente citou a questão das eleições americanas e as eleições presidenciais do Uruguai vão para o segundo turno. O candidato de esquerda, Emmanuel Orsi, afiliado do político do ex-presidente Pepe Mujica, recebeu 43,9% dos votos e vai enfrentar o rival de direita, Álvaro Delgado, aliado ao atual presidente. Ele teve 26,7% dos votos. O segundo turno vai acontecer em 24 de novembro, professor.
Pois é, diferente de em outros países, Kelly, que a gente comenta muito, uma polarização do radicalismo, no Uruguai o que se conformou foi uma estabilidade da dualidade partidária e ideológica que divide o país. Quem quer que vença é pupilo e é seguidor de ex-presidentes, que aí esses partidos têm se alternado ao longo do tempo. E ambos podem ser descritos como tendedores ao centro. Um de lado de centro-esquerda, o outro de lado de centro-direita. Pois é, e a gente vê assim, em vários momentos, em vários países, em vários locais do mundo, uma grande polarização, né? É uma tendência, professor, como você que é analista, né, estudioso no assunto, essa polarização em alguns momentos da história? Kelly, desculpa, é claramente uma tendência. Primeiro porque não dá para ficar considerando como viáveis 5, 6, 7 opções. Então, de tempos em tempos, a sociedade praticamente acaba ficando dividida entre duas posições e demarcam como se elas fossem extremamente opostas, porque nós versus eles, ou esse ou aquele não teria uma outra possibilidade viável. A questão é saber se essa dualidade ela tem espaço para conversar com a oposição e encontrar um assunto de interesse nacional que sobrepassa a dificuldade, ou se eles vão bater cabeça e cada vez mais impedindo o diálogo e de se implementar políticas de longo prazo. No caso do Uruguai, parece que essa segunda tendência é a maior. Apesar da dualidade, pelo menos eles conversam e mudando o governo, eles conseguem manter alguns projetos de longo prazo. Diferente do que acontece no Brasil, acontece na Argentina, que ao assumir um novo governo, ele desfaz o que o governo anterior fez e aí o projeto de país fica atrasado. Professor, sempre muito importante para a gente contar com a sua análise aqui no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima. Contem comigo, Kelly. Abraço, bom trabalho. Obrigada para você também.